Gente querida do Terror Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Somos seres de passagem nesse plano. Temos a nossa hora de chegar e a nossa hora de partir. É um tempo determinado. Nada e nem ninguém tem a oportunidade ou o poder de alterar a sua duração. Mas o resultado do que acontece entre esses dois tempos dependerá da forma que nós construirmos nossa passagem. Mortais e imperfeitos, eis a nossa definição. Temos muitas dúvidas, questionamentos, precisamos de respostas. Só que, se você acredita que essas respostas não se resumem a repetir perguntas, então você é um Nadina. Você entende que o aprendizado vem ao interagir, ao conhecer experiências vividas por pessoas, gente igual a gente. Por essa razão existe o canal Terror Nadina. Pois se você se identifica, você é um Nadina. Sabe que tem muito que aprender, mas tudo ao seu tempo, com calma. Tudo utilizando os sentidos que a natureza lhe deu, a observação. E com essa observação, você sabe da existência de outros universos, que nada mais são o sobrenatural. Sobrenatural esse que tem uma riqueza infinita, descobertas que só trarão bem para a nossa existência, para o nosso continuar. Sobrenatural, que diferente do que muitos pensam, não se resume a terror, medo, horror, se bem que esses sentimentos fazem parte do desconhecido. A nossa tarefa é desbravar o sobrenatural, mas com cautela, respeito e sabendo aonde pisa, pois não se desafia forças que a gente não conhece e certamente não tem condições de enfrentar em igualdade. O relato a seguir impressiona pela simplicidade e principalmente por trazer fatos que todos nós conhecemos ou aceitamos a existência, mas de alguma forma não pensamos a respeito. Então assista-o até o final e tire suas conclusões. Senhor Romário, bom dia. Eu não sei a que horas o senhor irá receber esse e-mail e também se publicar o vídeo, que horas ele será publicado e também a que horas as pessoas irão assisti-lo. Eu dei bom dia, porque agora eu estou escrevendo às 4 horas da manhã, que é o meu horário. Dizem que muitas pessoas são iguais a mim. Elas realmente estão no ápice, com a luz da escuridão, na noite. E realmente é uma verdade, pois eu me incluo nesse grupo. O meu nome, lógico, eu não vou dizer aqui para respeitar as regras do canal, mas eu utilizarei o nome que o senhor gosta muito de usar, Gabriel. Eu, Gabriel, hoje sou um adulto consciente do que sou e convivo pacificamente e sei administrar a minha situação, digamos assim, um tanto que diferente no que diz respeito à regra geral, a maioria esmagadora dos cidadãos comuns. Então eu estou aqui para contar não a minha experiência, mas sim o que eu sou e como aprendi que era. Venho de uma família comum. Pai, filho, mãe. Mãe, pai, filho. Filho, pai, mãe. Só que eu estou falando em termos biológicos. E daí o senhor diria, bom, não precisa fazer esse rodeio todo. Eu seria filho único. Mas não. Eu tenho mais 3 irmãos. Mas os 3 foram adotados. Ah, não tem problema, é irmão igual? Claro que é irmão igual. Claro que o ser irmão, a ligação que a gente tem com eles,
nada tem com um espermatozoide ou um óvulo, com 9 meses de gravidez na barriga de quem quer que seja. A questão que eu citei, o fato dos meus 3 irmãos serem adotivos enquanto eu sou biológico, é porque não é por uma exigência física, não. É apenas uma decisão tomada pelo meu pai e a minha mãe, ao aceitar viver com ele, já sabia. Seria sua família, sim. Uma família grande, com muitos filhos, porém apenas um biológico. Pelo que eu sei, a minha mãe nunca perguntou para ele o porquê. E se perguntasse, ele não responderia. É algo estranho, realmente algo estranho. Algo diferente. E o diferente sempre fez parte da minha vida. Eu lembro na infância, a gente morava numa casa muito bonita. Meu pai era um cara bem sucedido profissionalmente. A gente tinha tudo o que se possa querer para se considerar acima da média do que tange economia, sim. A nossa casa era em bairro nobre, tinha vários quartos, cada peça era gigantesca, tinha piscina, a garagem era capacidade para 4 carros, mas só tinha 2, só 2. O do meu pai e da minha mãe, que eram bons carros, e a moto do meu pai, que era maravilhosa. Só que, desde o início, eu recebi uma educação, um preparo diferenciado. Primeiro, agradecer tudo que a gente tem, mas respeitar, sabendo que aquilo não nos pertence. Nós temos uma posse provisória. Isso ele deixava claro. E respeitar as pessoas que possam ter mais que a gente ou menos que a gente. Porque, indiferente do patamar que elas se encontram, elas são iguais a gente. O meu pai não era um homem de muita conversa. Com os amigos, junto à família, entre adultos, ele era brincalhão, ele era extrovertido. Mas comigo, não é que ele fosse seco, calado. Mas ele tinha assim uma figura que não dá para identificar. Ele era um protetor sem mimar. Ele criava blindagens sem isolar. Ele estava sempre atento a mim. Ele me passava ensinamentos, não ali tipo ar professoral, profético, toda hora, dizendo isso, dizendo aquilo, não. Os seus pequenos e diferentes gestos. Um que me chamou desde criança, me chamou a atenção, é que era ele que fazia questão de me colocar para dormir. Ele ficava no meu quarto, a gente brincava, a gente jogava todo tipo de jogo. Ele me deixava ganhar para eu me achar o cara. Quando eu estava achando assim que era o supra-sumo, ele me dava um sacode para eu aprender a respeitar o adversário, saborear a vitória, mas conhecer a derrota. Era algo muito bom, era divertido. Quando meu pai tinha que viajar, quando ele não estava presente na minha hora de dormir, sabe, era um vazio, faltava o meu amiguinho de infância. Muitas crianças têm um amigo invisível, eu tinha um amigo visível e grande. Era o meu pai, ele era meu amigo. Agora me impressionava. Depois chegava a hora de dormir, ele determinava, a gente estava brincando, bababá, aí batia 10 horas, ele, bom, cama. Ah, mas pai... Sim, senhor. Eu deitava, mas não questionava por que eu tinha que deitar naquela hora, eu não questionava. Não, o meu pai dizia é porque era certo. E outra coisa, devia ser. Eu podia estar num pique, numa adrenalina. Era deitar, virar para o canto e tchau. Eu apagava. Só que tinha um procedimento e para mim assim não parecia muito lógico. O quarto era grande, tinha brinquedos, tá? Tinha luminárias, ele era um quarto assim hiper iluminado, sem falar da janela, da abertura, que era incrível. O quarto era no 2º andar, a gente tinha uma vista legal. Mas no cantinho tinha uma luz, mas uma luz bem fraquinha. Então antes de sair, o meu pai acendia aquela luz.
O resto ele desligava. Então o quarto ficava numa penumbra, mas não numa escuridão total. Eu tinha assim certos receios de perguntar para o meu pai por que ele fazia, porque ele tinha determinadas atitudes. Não era medo, ele me dava abertura, mas para mim parecia uma insolência. Eu não tenho nada que perguntar. Se o meu pai faz é porque ele quer fazer e porque é certo. Mas teve um dia, sei lá porquê, eu já era maiorzinho. Ele me botou para dormir, me deu um beijo. Aí acendeu a luzinha e disse: pai, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Por que o senhor sempre acende essa luz? Ué, para você não ficar no escuro. Mas pai, eu sou homem. Eu não tenho medo do escuro. Ele riu, voltou, sentou na cama e disse: filho, você não tem medo do escuro e não deve ter. Você não tem medo da noite e não deve ter. Porque noite é apenas a ausência do dia. Escuro, ele existe porque a luz se retirou. Eu sei também que você é um menino saudável, preparado, tem instinto, que não precisa daquela luzinha para se locomover. Se você quer fazer xixi à noite, você vai aqui no seu banheiro, você sabe onde é. E também você tem uma luz aqui do lado no abajur que pode usar. Aquela luzinha ali é apenas para que você enxergue as sombras. Aí eu olhava e dizia: que sombras, pai? Ai, que bom. Se você não sabe, é porque ainda não as enxergou. Aí eu tinha 4 anos, ou 5, é difícil. A gente não consegue assim ter certeza da idade naquele período de infância, porque é muito aprendizado, é muita vida. Mas foi quando veio a notícia: eu teria uma irmãzinha. Ai, que maravilha! E seria uma irmãzinha diferente, que não nasceria da barriga da minha mãe, mas que seria a minha irmã. E ai daquele que pensasse ou dissesse algo diferente. Aí eu já amava a minha irmã, sem mesmo conhecê-la. Aí teve o dia que ela chegou. Ai, que coisa linda, o colo da minha mãe, do meu pai. Ai, um sorriso lindo. Meu Deus, era minha irmã. Eu queria pegá-la, minha mãe ria e dizia: ô, isso aí não é brinquedo, calma. Eu queria ajudar a cuidar dela. Eu cuidava dela. A minha irmã, a Ana Paula, a minha gatinha. Seu Romário, 2 anos depois, veio o meu irmão, o Guilherme. Ai, como era bom ter uma irmã e um irmão. Que coisa linda. Nossa, o Guilherme não seria assim meu parceiro de brincadeiras, né? Porque eu me achava velho. Ele era um bebê, mas eu também poderia cuidar deles. Ana Paula, Guilherme e eu. E por fim, 2 anos mais tarde, aí veio a Ana Carla, minha outra irmã. Cara, eu era feliz demais. Eu era o rei entre os irmãos, eu controlava. Um gatinhava, o outro se mijava, o outro quebrava, o outro corria pela casa. Tinha uma senhora que trabalhava lá com a gente, a dona Neca, que, sabe, eu posso dizer, foi nossa segunda mãe. Ela nos criou, porque a minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava fora, e a dona Neca ficava ali com a gente. Tinham mais 2 funcionários na casa, mas a dona Neca era a que comandava. Então era muito bom. Era a dona Neca que determinava a hora que tinha que parar as brincadeiras, que eu tinha que ir para a escola. Os meus irmãos ainda não estavam na escola, mas ficavam. Me dava uma saudade deles quando eu tinha que ir. Mas era muito bom. Era bom demais. Mas tinha um detalhe, seu Romário, que a criança observa. Ana Paula e Ana Carla dormiam no mesmo quarto. O Guilherme
O Guilherme não dormia comigo no quarto. Eu achava estranho. O meu quarto era grande, eu podia dividir com ele, mas não. E outra, no quarto das minhas irmãs e no quarto do Guilherme, não tinha aquelas luzinhas. Eles dormiam no escuro. E as brincadeiras que meu pai fazia comigo antes de eu dormir, ele fazia com todos. Ele colocava sempre todos no mesmo quarto. Ora no meu, ora no das meninas, ora no do Guilherme. E ali era uma farra só. Aí o senhor pergunta, e a minha mãe? Onde ficava nessa hora? A minha mãe brincava junto. E ela participava. A dona Neca, de vez em quando ela dizia, crianças criando crianças. Nós éramos todos crianças. Era muito bom. Tínhamos liberdade com eles, mas o respeito. A gente sabia quem era o pai, quem era a mãe e qual era o nosso lugar. E também quem era a dona Neca, que, no meu modo de ver, é a que mandava em todos. Ela era impressionante. Bom, para o senhor ter uma ideia, a dona Neca trabalhava na casa da minha mãe, desde que a minha mãe era pequenininha. Quando a minha mãe casou, ela pegou as malas e veio para nossa casa. Minha mãe para a dona Neca era uma filha. Mas aquela coisa da luz. Mais uma vez, um dia eu tive meu momento de insolência e perguntei, pai, diz para mim, por que o quarto das meninas e o quarto do Guilherme não tem a luzinha? Ele olhou, porque eles não precisam. Eu, pai, mas se eles não precisam porque são crianças, por que eu que sou adulto? Aí meu pai dizia, principalmente pelo fato de você ser adulto. Mas pai, eu tinha a luzinha quando era criança, por que então que naquela época eu tinha? Porque naquela época você era criança. Eu não entendia nada. Eu dizia, então, pai, por que o Guilherme não fica comigo no mesmo quarto? Ele olhava e dizia, você é o primeiro menino que eu vejo reclamar de termos quarto só para você. Diz, não, pai, não estou reclamando. Mas então por que as duas manas têm o mesmo quarto? Aí ele riu para mim, por quê? É para te deixar bem curioso. Agora vai dormir. Era assim. Eu não entendia, mas não tentava me aprofundar na questão. E o tempo passou. O tempo passou e num piscar de olhos, eu, Gabriel, era um surfista de 17 anos, prestes a entrar na universidade, uma vida maravilhosa, porque a nossa casa ficava próxima da praia. Ana Paula era uma menina, uma mocinha de 13 anos, sabe? Uma moça linda, maravilhosa. Era minha maninha, minha boneca, a minha parceirinha. Apesar da diferença de 4 anos, a gente se dava muito bem. Já Guilherme com 11 e Ana Carla com 9, eles tinham a vida própria, pareciam mundos diferentes. Então eles eram nossos irmãozinhos que nós tínhamos que cuidar, eles eram as crianças e nós, os adultos, e eu principalmente. Tínhamos a nossa rotina, a minha era pesadíssima, era estudo, estudo, estudo. E eu que gostava de estudar. Afinal, todos nós na casa gostávamos de estudar. E se não gostássemos, seríamos obrigados a gostar, porque não quisesse ver a dona Neca brava. Olha! E quando a minha mãe saía para trabalhar, ela dizia, ó, tá vendo a tua mãe? Tá vendo? É a doutora Márcia. Ela tem a profissão, ela tem a vida dela, ela é respeitada. E graças a quê? Aí a Ana Paula dizia, graças à senhora. Não, graças aos livros.
Eu só dei um jeitinho para que a mãe de vocês entendesse a importância dos livros. E o mesmo eu estou fazendo com vocês. Jamais abandonem os livros. É preferível depender deles do que depender de gente. Porque as palavras foram crescendo com a gente. Então a gente dava uma importância para os livros, mas não tinha noção nenhuma do que significava depender de quem, coisa. Isso aí é outra coisa. Mas eu estudava. Eu estudava e estava preparado para fazer o meu vestibular para... Eu não tinha a mínima ideia. Olha, tinha dia que eu acordava engenheiro, outro dia arquiteto, outro dia médico, outro dia biólogo, outro dia professor, outro dia eu era paraquedista, outro dia eu era marinheiro, outro dia eu era motorista de caminhão. Na verdade eu não descobria o que eu queria ser. Estava chegando a hora da escolha e não adiantava. Eu gostava de tudo e nada me fascinava. Então as minhas idas ao mar para surfar era uma maravilha. E eu gostava da praia na baixa temporada, porque na alta aí tinha muita gente. Tudo bem, não atrapalhava no surf, tinha no local onde a gente ficava, mas não era a mesma coisa. A minha praia, quando eu falava minha, não era força de expressão não, ela era minha. Ali passava a ser nossa, que eu tinha que dividir com gente que não fazia parte da nossa aldeia. Então eu os via como intrusos, coisa de juventude. Hoje eu sei que não é nada disso. Principalmente na questão de dinheiro, na questão, porque eu dizia, o que essa gente está fazendo aqui? Só atrapalha. Claro que hoje eu sei que era aquela gente que bancava boa parte da economia da cidade, e se não fosse aquela gente chata que vinha ocupar a praia, nós não teríamos o padrão de vida que tínhamos. Enfim, por que eu estou enrolando? Por que eu estou contando esses detalhes? Porque eu acredito que serão úteis para que você possa entender o que vem a seguir. Um dia comum, um sábado, eu já tinha estudado a minha cota, porque era de segunda a sexta. Tinha hora para iniciar, não tinha hora para terminar. Agora era sábado até 1h da tarde. Aí depois de uma, eu era dono da minha vida. E eu podia aproveitar aquela propriedade transitória para pegar a minha prancha e cair na água. Então, sabe, eu saía assim muito feliz. Dona Neca já sabia que não adiantava nem vir com almoço. Não. Então no sábado eu tomava um café reforçado, aí quando chegava em casa por volta de meio-dia e meia, eu já deixava um suco, uma vitamina, alguma coisa assim, que alimentasse, mas que não causasse problema para que eu pudesse surfar. Aí eu ia surfar, aí surfava até o sol se pôr. 6, 6h30, né? Voltava para casa, aí sim, aí comia igual um cavalo. Aí me arrumava, me produzia. E, lógico, chamava a Rosana, minha namorada, que foi minha primeira namorada, uma menina maravilhosa que eu, nossa, tenho as melhores lembranças. O primeiro amor a gente não esquece nunca, né? E a Rosana era espetacular. E naquela época, sem saber o que ia cursar, sem ter profissão, sem ter isso, sem ter aquilo, a gente até já pensava em casamento, mas os nossos planos foram por água abaixo quando seus pais simplesmente deram a notícia que eles iriam mudar de cidade. Claro que a separação foi terrível, a gente jurou o amor eterno, mas namoro à distância não vai. Quando vimos, a coisa esfriou, mas para uma amizade. E, nossa, até hoje eu tenho contato com Rosana, eles vêm na minha casa, eu vou na casa deles, o marido dela é um cara espetacular. Então era a Rosana. Só que naquela tarde, a coisa foi diferente. E Rosana tinha dito que teria um problema lá com os pais dela, aqueles jantares, que ela teria que comparecer, e que a gente poderia se encontrar mais tarde. Então eu não me preocupei muito com hora, e também o mar não estava legal. Mas estava esquisito, né? Sabe?
Sabe, eu saí assim, eu sentei na areia, que eu mais e disse, pô, mas que sábadozinho xoxo. Sem Rosana e com essas marolinhas aí. Aí tava um grupinho comigo, tudo parceiro de onda, porque é uma coisa que eu sempre aprendi, surfista, que é surfista não entra na água sozinho. Aí eu falei pra rapaziada, ó, eu tô indo. Mas tu vai pra onde? Aí eu não sei, eu vou pra casa, comer alguma coisa, talvez eu durma, não sei, eu tô perdido. Aí vem aquelas piadas, sem a mina ele não é nada, ele só vive porque tem 2 mulheres na vida, é a Rosana e as ondas, aquela coisa toda. Saí andando. Aí entrei naquela área que era a área de banhistas, de turistas. Ó, normalmente eu desviava, mas eu estava tão sem rumo, tão sem pressa, que eu fui andando. Claro, tinha família, gostava de ver, tinha umas gatas, umas bundas, que Deus me livre, que maravilha, que delícia. E umas até estavam mole com a gente, claro, surfista, aquela coisa toda, entendeu? Nossa, aqueles biquíni, aqueles tanquinhos. Meu Deus, olha, eu tenho que vir mais vezes aqui. Mas daí lembrava de Rosana, dizia, mas eu tô sendo um cretino mesmo. Dizia, ó, minha querida, ó, meu amor, esteja onde tu estiver. Eu só tô admirando a beleza. Não, pelo amor de Deus, não é traição. Não é. Não pense em fazer o mesmo, sabe? Aí nessa de pensar tudo e não pensar nada, seu Romário, eu vi. Imagine, praia assim, de turista, de banhista, eles ficam tudo na arrebentação, da arrebentação para areia, o que está certo. Então aquilo é apinhado de gente. Nossa, é criança jogando bola, é adulto pegando jacaré, batendo nos outros, é aquela zona. Mas eu estava até achando divertido. Mas eu vi um rapaz, sabe, devia ter mais ou menos a minha idade. Mas ele estava além da arrebentação. Eu pensei, eu espero que você saiba o que está fazendo, criança, porque o mar aqui é de caixote. Fui andando. De repente, senhor Romário, eu vi sombras. Primeiro eu pensei que eram sombras de pessoas. Tanta gente. Mas aí, eu comecei a me arrepiar, sabe? Meu Deus, um solaço. Um dia quente, verão, no meio daquela multidão. Seu Romário, por alguns instantes, aquela barulhada toda, aquela zona, se fez silêncio. Eu não ouvia nem o mar. Parecia que as pessoas estavam ali, mas estavam em câmera lenta. E as sombras continuavam a surgir de todos os lados, passava entre elas, ignorava todas. E meio que se unindo, pensa numa revoada de pássaros. Com pássaros vindo de todos os cantos, aí formando um grupo só, com uma espécie de líder, e indo numa direção. E aquelas sombras, todas elas iam em direção ao rapaz imprudente que estava além da arrebentação. De repente, me veio algo absurdo na cabeça. Aí eu joguei a prancha no chão, tinha uma casa de salva-mar, salva-vida ali. Eu saí correndo e gritando, vem cá, cara, vem cá. E olha, era um sujeito conhecido. Era o Rafael, gente boa. E do lado, eles trabalhavam em parceria. Tinha o Jonathan. Eu gritava, Rafael, Jonathan, corre aqui. Mas num desespero, aí de repente parece que eu saí daquele transe, eu comecei a ouvir todos os barulhos, as pessoas, algumas me olhando. E eu olhei para o mar, as sombras seguiam em direção àquele rapaz. E Jonathan e Rafael vieram correndo na minha direção. O que foi, cara? O que tem, Gabriel? Tu tá louco? O que houve? Surtou? O que tá acontecendo? Vai lá, cara, ele vai afogar, ele vai morrer, vai afogar. Mas quem, cara? Tá vendo aquele moleque lá? Ele vai afogar. Tu tá doido? Tu pirou? Aí Jonathan, hã? Eu disse, não, cara, não. Tem certeza? Hã? Eu disse, pô, tu tá maluco? Eu não faço essa porra, cara. Aí riu da minha cara. Vai pra casa, deve ser insolação. Então, de repente, nós ouvimos um grito. Quando olhamos em direção ao rapaz, as sombras chegaram assim.
Eu não enxergava mais ele. Pelo jeito as outras pessoas enxergavam. E ele estava afogando. Jonathan e Rafael se jogaram na água. Os caras eram bons. Também os caras tinham uns braços que eram assim. Chegaram no rapaz. Conseguiram tirá-lo do mar. Fizeram todo aquele procedimento. Veio a ambulância. E ele acabou sobrevivendo. Mas naquele entreveiro, naquela coisa toda ali, os que testemunharam a minha atitude ficaram olhando assim. Teve uma menina, uma mocinha, que pegou a minha prancha, ela tinha guardado a minha prancha naquela confusão, veio, me deu, me olhava assim, estranho. Aí depois de tudo passado, eu segui com o Rafael, com o Jonathan até a guarita deles. Eles perguntaram, cara, o que foi isso? Eu digo, o que foi isso? O quê? Rapaz, tu salvou a vida dele. Como é que tu sabia que ele ia afogar? Nós chegamos na hora. Isso que já estávamos com os pés na água, porque tu nos chamou, que se nós estivéssemos na guarita, nós não chegaríamos. O que aconteceu? Eu falei para eles, foram as sombras. Sombras? Que sombras? Não tenho como explicar. Eu também não sei. Aí eu fui para casa. Senhor Romário, minha cabeça estava zonza. Porque eu olhava, eu continuava vendo as sombras. Só que pensa numa revoada no sentido contrário. Elas retornaram à areia assim e foram indo, cada uma indo para o seu lado. E eu percebia que elas percebiam a minha presença. Aí, além do medo, vieram lembranças. E lógico, a luzinha no meu quarto, as palavras do meu pai, Guilherme em outro quarto, eram apenas ingredientes para aumentar as minhas dúvidas e a minha curiosidade. Fui para casa. Dona Neca olhou, viu que eu não estava legal, perguntou, e aí menino, o que houve? Eu digo, nada, é muito sol. Eu vou tomar um banho, tá bom? Quer comer alguma coisa? Eu falei, não, quero sim. E eu olhava em volta. Ela perguntava, tá procurando alguma coisa? Não. E tu não tá consumindo tóxico não, né? Ela disse, eu digo, não, dona Neca, fica tranquila. Eu jamais vou apelar para essa, ela sei. E bebida alcoólica de álcool, ela perguntou. Eu digo, não, eu não bebo, não, tá. Aí, não lembro se as meninas estavam em casa, eu acho que uma estava, não sei se era Ana Paula ou Ana Carla, não sei. Eu sei que o Guilherme não estava. A Ana Carla tinha saído com a minha mãe, e o Guilherme estava na escola dele, lá tinha joguinhos, tinha um campeonato de futebol, aí só a Ana Paula estava em casa. E ela veio conversar comigo. Aí perguntou, tá tudo bem? Eu digo, tá tudo bem. Bem mesmo? Eu digo, tá. Se eu te fazer uma pergunta, tu jura que me responde? Eu digo, juro, a gente não tem segredo. Você viu as sombras? Eu olhei para ela assustado, digo, que sombras? Você viu? Como você sabe das sombras? Papai me contou. Mas ela te contou o quê? Pergunte para ele. Tome seu banho, faça seu lanche, espere o papai chegar e fique tranquilo. Não tem nada para se preocupar. E aqui estou eu, novamente, para pedir um segundinho da sua atenção para algo que é muito importante para nós. Se você é o Nadina, se você já faz parte da nossa família, já acompanha e gosta do nosso canal, faz muito. Ou mesmo se você está chegando agora, indiferente, se caso não esteja inscrito, inscreva-se no canal. É muito importante para nós, mas é importante mesmo. Deixe o seu like. Clique sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos e comente. Mas comente, nem que seja oi.
Se bem que a gente quer que você participe, opine, critique, dê sugestões. Mas caso você se inscrever, deixar o like e comentar, estará registrando a sua presença no canal. Dessa forma, a plataforma irá entender que o canal é interessante e irá notificar cada vez mais os nossos vídeos e nós poderemos finalmente crescer, porque está complicado, a gente está patinando. E como eu tenho falado, 2025 vai ser o divisor de águas. Ou a gente cresce, alcança as metas, 1000 inscritos, 4000 visualizações ano, passa a ser monetizado, passa a fazer parte realmente do grupo que importa ao YouTube. Ou a gente desiste, né? Porque ninguém aguenta ficar aí teimando sem chegar a lugar nenhum. Então precisamos da sua ajuda. E se por acaso você acha que a gente merece, envie-nos um Pix, qualquer valor. Que ainda não somos monetizados e dinheiro é importante. E se caso tem uma experiência que você viveu, ou algum colega, amigo, ente querido, familiar, ou até mesmo alguma história da sua região, envie para nós no e-mail aqui embaixo. Pois são esses relatos o combustível para mover a engrenagem do canal. E dado o recado, continuemos com a história. Senhor Romário, a minha irmã era sensacional. E se ela falou que não havia nada para se preocupar, para mim era o suficiente. Ela me acalmou. Aí fui, tomei meu banho, relaxei, comi um daqueles lanches maravilhosos da Dona Neca. Eu já estava melhor, ela olhou para mim e passou o efeito. Quer mais uma carreirinha? Eu digo, sai daqui, velho, sai daqui, pô, sai. Ela ria, que se danava. Até que o meu pai chegou, eu estava no meu quarto. E ele já chegou assim, pisando em ovos. Como eu conhecia a Aninha, ela com certeza ligou pro meu pai. Aí de cara eu disse, o senhor está sabendo, né? A Ana ligou. E ligou. E aí ele só perguntou, aconteceu? Você viu as sombras? Eu disse, pai, eu vi. O que está acontecendo? Bom, filho, já que você as viu, conte para mim como foi. Aí eu contei. Aí ele me olhou e perguntou, tá bom, e depois de tudo isso, como você está? Pai, eu tô com medo de uma vingança que elas venham contra mim, afinal, elas devem ser representantes da morte, eu atrapalhei, o rapaz sobreviveu, sabe, porque eu me meti em algo que não tinha que me meter. Meu pai olhou e disse, filho, não tem nada disso. Filho, a razão dessa luz é para que se você estivesse aqui, as sombras aparecessem, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde você apareceria. Mas por que, pai? Diferente dos seus irmãos, você herdou esse dom, essa bênção, esse karma, não sei. Mas ele faz parte de você. E ele irá com você enquanto você aqui estiver. E fique tranquilo. Se você souber administrá-lo, se você conseguir enxergá-lo. Ah, né, pai? Então por causa disso a luz. É claro, sombra precisa de luz para sobreviver. Precisa, filho. Mas não da forma que você pensa. Aquela luz não era para as sombras. Aquela luz é para você poder enxergá-las. Porque elas precisam sim de luz para existirem. Mas não a luz que você pensa. Então, meu filho, aquele rapaz que você contou, ele não sobreviveu devido à sua intromissão. Não. Ele sobreviveu porque não era a hora dele partir. Eu digo, pai, se não era, por que as sombras foram para cima dele? Filho, esse povo das sombras, ele se alimenta de luz. Mas não a luz do sol. A luz que cada ser vivo
tem dentro dela. E ao deixar essa matéria, essa luz se espalha. Então, aquelas sombras não passam de gaivotas, cercando os barcos de pescadores, querendo pegar um pouco de peixe. Elas querem a luz. Só que elas não sabem se aquela hora é a hora final do alvo do barco que elas estão cercando. Porque ninguém sabe a hora de ninguém. Porque se fosse diferente, as sombras dominariam o universo. O que elas pressentem é um momento de risco. Ou seja, uma boa probabilidade que possa ser a hora final. Então elas se aproximam. Poderia ser esse rapaz ali, de maneira imprudente no mar, poderia ser alguém no trânsito, poderia ser um paraquedista. Ele diz, poderia ser alguém no hospital, pai? Não. No hospital, não. Porque no hospital, aquela matéria, aquele corpo, está doente, está fragilizado. Então a luz que ele ainda preserva não é o suficiente para o povo das sombras. Eles querem gente saudável, que do nada chega a sua hora, mas eles estão no ápice da atividade. Aí a luz, a energia que essas pessoas irradiam é um banquete para as sombras. Aí eu fiquei olhando, mas pai, por que a gente enxerga essa sombra? Meu pai disse, não tenho a mínima ideia. E não é uma questão de querer. Não é uma questão de poder se livrar. Não. É um contato natural. Nós temos essa abertura com o universo que as outras pessoas não têm. Aí você pode perguntar, poxa, eu sabendo disso, por que eu quis ter um filho? Eu respondo, porque um filho biológico, o primeiro, meu primogênito, ou minha primeira filha indiferente, teria uma grande probabilidade de nascer com esse contato. Então, eu tenho dentro de mim que a minha missão é dar continuidade. É colocar no mundo um herdeiro para seguir enxergando e tentando ajudar as pessoas pelo fato de enxergar. Então você futuramente poderá até optar se vai querer transferir esse dom para um descendente seu, se bem que eu digo, não é 100% que o seu filho, sua filha nascerá com o dom, mas existe sim a probabilidade. Por não ser 100%, por ter a dúvida, é que eu sempre deixava uma luzinha acesa, para o dia que acontecesse, você me falasse, poderia ser quando criança. Mas é claro, surfista tinha que ser com o sol a pino, praia cheia, né? Aí ele deu risada, eu ri também. Disse, poxa, pai, eu não sei o que dizer. Aí perguntou, você está com medo? Eu, não, medo não. Ótimo. Então aprenda a conviver. Primeiro, as sombras não podem lhe fazer mal. Você as enxerga. Elas não enxergam você. Ah, mas eu pensei que quando passaram estavam me olhando. Você queria criar isso. Elas não sabem da nossa existência. E também nós não estamos aqui para atrapalhar a existência delas. A nossa função é, ao percebermos a presença delas, é saber que tem alguém correndo riscos, que vai acontecer algo para alguém, mas não é evitar
que essa pessoa faça a sua passagem se for a hora dela. Nós não temos esse poder, mas de repente nós podemos evitar algumas fatalidades que deixarão sequelas na sua vida. Só isso, filho. Eu falei, então, pai, é para isso que nós estamos no mundo? Não. Nós estamos no mundo para trabalhar, para estudar, para ter família, para aprender, para evoluir, para acertar, para errar. E essa é apenas mais uma missão que nós temos aqui. Com o detalhe de ser diferente da maioria das pessoas, mas não mais ou menos importante. Aí eu olhei para ele, então daqui por diante, eu posso dormir sem aquela luzinha acesa? Aí ele olhou para mim e disse, se você conseguir, fique à vontade, mas eu duvido. Eu tinha consciência que já tinha saturado o meu limite de perguntas, mas tinha mais uma a ser feita. Olhei para meu pai e perguntei, pai, isso é absurdo, isso é estranho. E se eu não quiser isso na minha vida e simplesmente ignorar? Ele me olhou e falou, livre-arbítrio, meu filho. Cada um de nós está aqui nesse plano para cumprir uma missão. Se optar em não cumprir, a conta um dia chegará. Você que irá escolher a qualidade de ondas que irá querer surfar daqui por diante. E lá se passaram 40 anos. Meu paizinho não está mais comigo. O que eu fiz com relação a esse dom que recebi? Bom, eu acho que é um detalhe que eu posso omitir. Mas concluo deixando um conselho. Essa noite, deixe uma luzinha acesa no seu quarto. Tem umas sombras ao seu lado.